A maternidade é uma experiência total, política, biológica, espiritual, econômica. Mas apesar dessa sua importância, raramente é colocada à prova de contemplação nesses contextos. Por isso, esse podcast propõe uma escuta expandida. Não sobre o que é ser mãe, mas sobre o que o ato de gerar vida revela sobre o nosso tempo. Eu sou a Clara Whittaker, mãe recém-nascida, diretora criativa e uma aficionada pelos mistérios da vida. Bem-vindos ao podcast Carta Materna. Hoje, no nosso primeiro episódio, a contracultura maternal. A gente vai começar o Carta Materna com um olhar para o ponto de partida da vida. Quais os desafios de gestar hoje em dia, seus efeitos no futuro da nação e referências alternativas aos modelos tradicionais de maternidade e gestação. Nesse contexto de hoje em dia, de hiperprodutividade, relações virtuais, inteligência artificial, gestar uma nova vida é uma condição que oscila muito entre o medo da escassez, de tempo, de dinheiro, de liberdade, e um outro lado em que gestar uma vida virou um ativo de ostentação desses ativos, de tempo, de tradição, de patrimônio. Por isso, hoje, a experiência de dar à luz está bem menos mística. É sono picotado, boleto vencendo e um bebê que já nasce mais conectado ao algoritmo do que ao cordão umbilical. E o que será que isso significa para mães, pais, cuidadores e, claro, para essa geração que vai crescer achando mais normal a Alexa cantar Nana Nenê? Hoje a gente vai receber uma pessoa que trabalha há mais de 30 anos com mulheres grávidas e puérperas, né, Dulce? A Dulce, ela é psicoterapeuta e ela é bióloga, mestre e doutora em genética pela USP. E ela já foi doula por muitos anos e ela é super famosa por criar e conduzir grupos de grávidas durante, né, a gestação. A Dulce, pessoalmente, já me iluminou sobre várias questões sobre a gravidez, vários desafios, não só a níveis, né, individuais, mas a níveis sociais. Então, achei muito legal trazer ela para a gente conseguir olhar para esse ponto fundamental que é a criação, né, de onde vêm os seres humanos. Dulce, muito bem-vinda ao Carta Materna. Um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e vamos lá. Então vamos. Pensei aqui em alguns pontos para a gente abordar nessa conversa, Dulce. E logo de cara, queria perguntar para você, com a sua experiência há muito tempo, né, passando por algumas gerações, quais são as principais dificuldades que você acha hoje em dia para alguém maternar, para alguém gestar, nesse contexto de muitas novidades, né? De hiperprodutividade, internet, celular, muitas informações no Instagram, no TikTok. Como que é ter essa experiência super natural ou até selvagem, vai? Como que é ter essa experiência no contexto de hoje em dia? Você acha que tem mudado? Como que você visualiza isso? Então, eu sinto que é muito mais difícil ser mãe hoje do que era no tempo da minha avó, É, porque as meninas aprendiam tudo sobre a maternidade, parto, amamentação, cuidar de bebê em casa, porque as famílias eram numerosas e as meninas maiorzinhas já cuidavam dos irmãos. Então, hoje, essa é uma dificuldade, porque ah, muita gente que vai ter um bebê hoje nunca teve contato com bebê. nossa, esse E era meu caso. talvez o filho seja o primeiro bebê que ela vai pegar, Sim. que ela vai pôr no colo. Então, eu acho que antigamente acontecia um aprendizado de como cuidar de um bebê e como amamentar, sem as pessoas perceberem. E hoje, de alguma forma, precisa aprender. Mas é até interessante pensar que não.
que nem a Vera, né? A Vera Iaconelli, que a gente sempre comenta, não é algo instintivo, né? É algo que a gente aprendeu durante muitos anos. Exatamente. Parece que é instintivo cuidar de um bebê, mas assim, o instinto materno, ele é bem preservado nos animais. Nós somos seres da cultura, da fala, então o instinto materno não é preservado. Assim, as pessoas sabiam cuidar porque elas aprendiam É, sem perceber. é. Então, hoje, eu acho que quem vai ter um bebê precisa entrar em contato com esse universo e aprender alguma coisa para poder cuidar do bebê. Precisa de Assim, fato ir atrás, né? não Um dá ato para. meio ativo. Você tem que estudar, você tem que ler, tem que ouvir. Mas você acha que esse excesso de informação também dá uma embaralhada nas mães? Também, porque especialmente por conta de tudo que está na internet, coisas contraditórias, e as mães ficam muito confusas e assim, o maior risco, o que é mais importante é você observar o seu bebê, entende? Você vai aprender a cuidar do bebê cuidando, É. não tem outro jeito. Entende? Mesmo que você tenha muito conhecimento antes, você vai aprender mesmo cuidando do bebê. Sim. E o que acontece? Para você aprender a cuidar do seu bebê, você tem que observar. Tem que É isso. contemplar, né? Tem que de fato olhar. Observar o bebê e, e não adianta só o conhecimento. E aí, às vezes, a mãe perde esse contato com o bebê, de observar o bebê e fica só olhando o que está na internet ou nos livros, e isso atrapalha um pouco, É. né? Tem até uma coisa surreal, assim, eu como mãe de um bebezinho de 7 meses, eu vejo que o algoritmo vai acompanhando, assim, desde que eu engravidei. Então, no começo eram propagandas sobre como engravidar ou, sei lá, coisas que eu poderia fazer no começo da gravidez para comer, para estimular, para não sei o quê. Aí, conforme ele foi nascendo, eu recebia curso sobre parto, curso sobre puerpério, curso sobre tudo. Então, em todo esse período eu fui bombardeada, assim, de informação e dos mais diferentes nichos, assim, da E turma. contraditórios, Super inclusive. contraditórios, eu ficava bem perdida Esse é o ponto. e até meio iludida, assim, depois que o Emanuel veio ao mundo, e tal, eu fiquei, gente, realmente, essas mães que fazem skincare e que conseguem levar o bebê para todo lugar, é só na Dinamarca mesmo, nesses vídeos que eu recebo, sabe? Porque é muito ilusório, assim, né? Tem tem uma distância entre a realidade e o que é vendido e o que é ensinado nessa tela que a gente fica o dia inteiro vendo. É bem perigoso. Mas você Tudo. sente isso no grupo de mães? Que as mães têm vindo mais confusas, com mais Elas dúvidas? falam muito quando elas começam o grupo que elas ficaram perdidas com a quantidade de informação. E que aí elas decidiram focar no grupo e seguir aquilo, porque se você seguir as redes é muito contraditório. É. Mas até nesse sentido, por exemplo, por mais que eu super concordo, a gente aprende muito ali com o bebê, né, ali na prática. Mas ao mesmo tempo eu vejo que, por exemplo, pro parto, eu aprendi muita coisa nos seus encontros, acho que você até pode compartilhar aqui, mas eu tive que estudar muito para conseguir ter um parto natural, enfim, eu li, assim, eu não tinha acesso a essas informações do porquê que talvez fosse importante, como que se dá uma cesárea, não sei, eu não tinha nenhuma dessas informações, assim. E eu vi que no Brasil, principalmente que tem esse contexto, até tem os dados aqui, que a gente tem uma média hoje em dia de 85% de cesáreas no setor privado, principalmente, e cerca de 50% uma média, assim, no setor público. Então, muito alto as taxas de cesárea. E eu entendi que para você conseguir ter um parto humanizado, assim, respeitoso, natural, você tem que ter aquela história, um parto ativo, assim, você tem que se apossar um pouco
esse conhecimento, né? Quase fazer um doutorado sobre parto para poder ter um parto normal. Não é? É um Tem pouco que ler contra muito. a nossa cultura. Você... Então, porque foi se criando na nossa cultura um conceito de que a cesárea é um parto seguro e o Sim. parto normal é um parto arriscado. Sim. Assim, e caberia aos médicos explicar para a população que isso não é verdade. Mas eles gostaram dessa coisa que foi sendo disseminada, porque para eles é muito mais fácil. Ter esse Né? É mais controle, né? rápido fazer uma cesárea do que assistir um parto. Então, na verdade, para você conseguir ter um parto normal, você precisa estar na mão de profissionais que assistem o Estão de parto, acordo. que assistem o parto e não que roubam o parto. Porque é fácil delicado. roubar um parto. Se você quer resolver rapidinho, tá na mão do médico, né? Por isso que o mais importante é saber um pouco sobre o processo do parto e escolher um profissional que faça parto. E na rede pública ainda é mais fácil você ter um parto normal do que na rede privada. Se você vai ter um bebê com um médico que o seguro-saúde paga ele, é muito difícil que ele assista o seu parto. Ah, você diz isso na rede privada. Na rede privada. É mais fácil você ter na rede pública, porque o médico que está lá de plantão, ele não tem pressa. Ele está de plantão. Então, agora, é muito importante que essa mãe, inclusive a mãe que vai ter na rede pública, ela esteja acompanhada por alguém que vai estar junto com ela, ajudando nesse processo. Sim. E só frisando aqui, que não que, assim, acho que tem que existir esse conhecimento para a pessoa poder escolher, né? Às vezes, realmente escolher fazer uma cesárea, escolher o parto que ela quer. Mas o que eu estava apontando é mais nesse detalhe de, às vezes, a gente não ter esse conhecimento para escolher, né? A gente fica um pouco refém, assim. E eu lembro quando você me falou, a gente fazendo um plano de parto, assim, coisas básicas do tipo... Quero ter a possibilidade de tomar água quando quiser, quero poder andar quando eu quiser. Gente, mas como assim? Isso são direitos básicos, você tem que escrever ali que você quer essa autonomia, né? Principalmente se vai ter um parto no SUS, ou enfim, como é importante a gente ter saber que você tem o direito de ter um acompanhante, disso, né? que esse acompanhante não pode sair da sala de parto, não pode ser mandado embora da sala, que ela tem o direito de ter um acompanhante, e isso tudo é importante saber, porque senão você é engolida pelo sistema e tem um parto... Na verdade, precisa saber um pouco sobre o parto, tanto para ter na rede privada como na rede pública. Nas duas. Você precisa entender um pouco o processo para isso poder acontecer. Porque na minha geração, os partos, quem fazia o parto era o médico. A gente não tinha nenhuma autonomia sobre o parto. Isso, na minha geração, quando que se começou não faz muito tempo que se começou a pensar. Na verdade, foi o Le Boyer, um obstetra francês, que olhou para o parto e falou: nossa, isso está tudo errado. Né? A mulher... Tá ali passiva, A mulher estava ali passiva, na posição ginecológica, que é a pior posição que existe para ter um bebê. E os médicos, quando acontecia o parto normal, eles faziam uma episiotomia de rotina, que hoje está mais do que provado que não se deve fazer episiotomia de rotina. Sim. Ela não é necessária. Em alguns casos só que a episiotomia deve ser feita, mas antigamente era a mulher
era totalmente passiva e o médico fazia o parto. Mas E não ainda tem bastante isso, né? Ainda Eu até tava tem. vendo que tem um dado que fala que 1 a cada 4 mulheres, um dado de 2015, 1 a cada 4 mulheres relata que sofreu violência obstétrica. É muita gente, né? Então, ainda, especialmente os médicos mais velhos, que passaram a vida fazendo episiotomia, É. ele não vai assumir agora. Tem muitos trabalhos que mostram que não se deve fazer episiotomia de rotina, mas é esquisito quem fez a vida toda parar e pensar, nossa, eu fiz errado, agora não precisa mais fazer. Então, quem faz mudar. parto de um jeito mais natural, mais orgânico, são as pessoas mais jovens. E alguns mais velhos que acordaram para essa história. Mas o Le Boyer foi o primeiro que olhou, porque assim, antigamente o bebê nascia, se pendurava o bebê de cabeça para baixo, segurando pelos pés, e às vezes levava um tapa na bunda para chorar. Então, olha a violência, né? Você imagina que o bebê está lá dentro da barriga, num outro planeta, né? Ele vive outra gravidade, não tem gravidade, o bebê não tem nenhuma falta, né? Ele não sente fome, não sente frio, não sente calor, não sente a gravidade, fica lá ouvindo os barulhinhos da barriga da mãe e de repente ele nasce e vai ser pendurado. Então, o mais legal que pode acontecer é o bebê ir para o colo da mãe, se ela tiver bem, ou para o colo do pai, porque é um lugar... O bebê nasce meio drogadito, assim, em busca daquilo que ele tinha na barriga. Então, o bebê ele tem, inclusive, a capacidade de buscar o mamilo. Eu já vi aquele vídeo. Você já viu, né? Bebezinho que... A mãe não ajuda, eles filmaram para ver como o bebê tem essa competência. Mas aquilo é meio chocante também, porque o bebê vai andando em direção ao bebê peito. vai Andando não, mas ele vai engatinha, puxando a mãe. ele vai se empurrando e chega no mamilo, porque o colostro tem o mesmo cheiro e gosto do líquido amniótico. Então ele vai em busca, porque ele nasce com o olfato, assim, ninja, porque os hormônios que circulam durante o trabalho de parto, eles ativam o bulbo olfativo do cérebro. Então a mãe e o bebê, eles estão com o olfato assim apuradíssimo, que é exatamente para o encontro, para o reconhecimento, assim, meio instintivo. Então, o instintivo aí, né? Tem uma coisa meio biológica, não necessariamente é biológico. O cheiro da mãe vai ficar armazenado na amígdala do cérebro do bebê e o cheiro do bebê na amígdala do cérebro da mãe. E aí aquilo vai funcionar como uma droga. O bebê quer ficar perto do cheiro da mãe e a mãe quer ficar perto do cheiro do bebê. Inclusive, eu sempre aconselho os pais a pegarem o bebê nessa primeira hora, para o bebê também ficar com o cheiro do pai. Para criar essa ligação. Essa ligação. Que loucura. E, Edu, se outra coisa também que acho que pra gente já tá dado, mas muita gente não sabe o que é doula. O que é uma doula? Quem é essa pessoa que pode te acompanhar, que pode te ajudar? Qual que é o poder das doulas? Especialmente na rede pública. É muito legal que a pessoa seja acompanhada. Na verdade, as doulas, elas têm esse nome agora, mas elas sempre existiram. Se você olhar desenhos por mais antigos, desenhos rupestres ou fotos antigas, sempre a mulher vai estar parindo com mulheres junto. Sim. Entende? Sempre tem duas mulheres. Sim. A que está lá envolvida com o parto e a que está acompanhando essa mulher. Então, é aquela que está cuidando, que está incentivando, que está junto. Da mulher, né? Que cuida da mulher. Então, esse é o papel das doulas hoje. Elas são importantes, as doulas. Sim. Sempre quem
tem uma doula acompanhando, vai dizer que foi muito legal. Porque já tem trabalhos mostrando que nos partos onde existe a doula, os partos são mais encurtados, a mulher sente menos dor, ela às vezes precisa menos de anestesia. Já está provado que essa presença da doula é muito importante. Sim. Eu vi um dado até que falava que em alguns hospitais aqui particulares de São Paulo, que passaram a adotar as doulas oficialmente, as cesáreas eletivas caíram até 40%. Faz muita diferença, né? Diminui o número de cesáreas. Mas agora uma pergunta que fica sempre na minha cabeça tem como você ter um parto natural sem ter que pagar esse pacote premium de um médico humanizado, a doula e toda essa equipe que está alinhada? Como construir isso de uma forma que você não... O primeiro ponto é ter esse conhecimento. É ter o conhecimento. E, assim, ser acompanhada por uma pessoa que vai te dar esse suporte, mesmo na rede pública. Hoje, eu também acho assim muito triste que você tenha que pagar uma fortuna para poder ter esse atendimento. Então, hoje tem os coletivos. Ah, isso é legal. Sim, bem legal. Por exemplo, o coletivo Nascer, e tem outros também, que você é atendida no pré-natal por vários obstetras e você não sabe quem vai te atender. Entende? Eles ficam meio de plantão revezando. Eles ficam revezando. São locais muito sérios que você tem partos muito maravilhosos nesse lugar. Sim. Então, existem os coletivos, tem as casas de parto do SUS, que são incríveis. Por exemplo, a Casa Ângela, que foi o nome Casa Ângela em homenagem a uma alemã obstetriz, uma parteira, que foi trabalhar na favela Monte Azul, e ela atendia as pessoas da favela. E aí criou-se essa casa de parto, que é assim, nota 10. Olha que legal. Se você tiver, pelo SUS, entende? Você não paga nada. E é um atendimento assim, igualzinho um hospital Star, sabe? Olha. A única coisa é que tem... a mãe não pode ter pressão alta, entende? Você vai fazer o pré-natal no SUS e vai ter que ter todas as condições. Não pode ter pressão alta. Porque é uma casa de parto. É uma mesmo, casa de parto, não existe obstetra lá. São só as parteiras, as obstetrizes que trabalham nessa casa. Sim. E elas são maravilhosas, elas são incríveis. Sim. Então, essa opção casa de parto é um excelente lugar para quem gosta ter bebê. Dessa opção e natural, né? Que eu acho louco isso, eu demorei muito a entender que eu no começo, né, grávida, toda iludida, eu já assumo que eu sou aqui super natureba, mas falei, pronto, agora que eu vou ter meu filho na banheira, em casa, assim, sonhando, né? E a minha médica, gente, mas como, você não é toda natural, você não vai... Vamos fazer, né? O que eu tenho que me preparar? Ela, não, Clara, você não tá entendendo. Eu não posso fazer. Mas como não? Você já fez vários e tal. E ela falou, médico é proibido de fazer parto que não seja no hospital, né? Você teria que chamar uma obstetriz, uma enfermeira. E eu demorei muito para entender essa diferenciação, né? Essa institucionalização do parto, querendo ou não, distancia também a gente um pouco de ter nessas experiências mais naturais, talvez. Claro, eu tive no hospital depois, mas eu fiquei, assim, super intrigada no começo. Eu nem podia ter depois em casa, mas eu fiquei super intrigada, assim, como você tem que construir, realmente. Você quer ter um parto em casa, não é tão... Você tem que aprender sobre parto. Hoje em dia é uma aventura. Então, também é um jeito bem mais em conta de ter bebê.
Mas você precisa ter tudo em dia, né? Não pode ter nenhuma contra. Não, você tem que estar super bem, não pode ter pressão alta, não pode ter. Tem que estar tudo. Tem que estar tudo em Tem que estar dia. com a saúde em dia para ter esse bebê em casa. Sim. Também é um jeito muito mais acessível. Interessante. E que mais? E agora, pronto, o bebê nasceu, puerpério, amamentação. O que a gente pode pincelar um pouco sobre esse tema? Você que bate tanto nessa tecla do puerpério. Então, eu falo. O que a gente pode olhar para esse momento que é ao mesmo tempo uma bênção e é ao mesmo tempo um caos, divisão de tarefas, tudo uma novidade, esse aprendizado na prática, essa idealização de referências ilusórias às vezes. Como que é o puerpério? Como que a gente pode olhar para isso de uma forma mais ativa de novo, né? Então, mais real. O puerpério, ele vai ser mais intenso ou menos intenso, dependendo, acho que, de duas coisas. Quem é o bebê? Às vezes nasce um bebê anjo, né? Que mama e dorme, mama e dorme, Mas mama e dorme. isso. Existe. É raro, mas Dulce. existe. Então, e vai depender do bebê e vai depender da ajuda que essa mãe Uma rede tem. de apoio. A rede de apoio. Essas duas coisas são fundamentais. Agora, o puerpério, ele é impactante. O parto é um evento muito impactante no psiquismo. E ele exige um intenso trabalho de elaboração psíquica. Não é você está tendo um bebê, mas estão acontecendo alguns lutos. É estranho falar de luto quando você está pensando que está nascendo um bebê. Não é estranho, mas é bem verdade. Então, é bem verdade porque, primeiro, você tem que primeiro fazer o luto do bebê da barriga. Sim. Porque não nasce o bebê da barriga, né? Nasce um estranho. O bebê da barriga é aquele bebê idealizado que você sonhou desde que você brincava de boneca. Sim. E aí nasce um estranho. Assim, é mais ou menos como um casamento por procuração, sabe? Aí chega um noivo e você tem que amar aquela pessoa que você nunca viu. Sim. Então, o bebê da barriga é o bebê sonhado. E os pais, os pais... Você estava falando do luto também, né? Tem esse luto da sua individualidade. Tem o luto da antes, sua né? vida, como a sua vida era antes. Sim. E, assim, o pai, ele reconhece mais rápido aquele bebê como filho dele. Ah, você acha? Porque ele não idealizou tanto. Também não tinha nem caído a ficha, né? Às vezes nem caiu a ficha. Então, mas a mãe demora um tempo. É muito raro que a mãe tenha assim, logo de cara, é o meu bebê, do jeito que eu imaginei. Tem o luto do bebê da barriga, tem o luto da vida que você tinha antes. Sim. Porque há uma transformação. Vocês Total. eram um casal, homem ou mulher, ou duas mulheres, ou dois homens. Era um casal e agora tem um terceiro. Então tem esse luto, tem uma insegurança. Será que eu vou saber cuidar? Será que eu vou olhar para esse bebê na primeira noite? Nossa, eu lembro quando depois que eu parei, me deram um bebê e foi todo mundo embora. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa criança? O que é? O que eu faço agora? Eu nunca troquei uma fralda, pelo amor de Deus. Assim, você dá um choque. Você saber, eu vou saber cuidar? É. Vou dar conta disso? Mas você acha que por isso tem muita gente hoje em dia que tem tanto, assim... Acho que tem mais consciência, muita gente que realmente não quer ter, porque realmente não quer ter, mas existe esse medo, assim, também das pessoas terem. Não sei, eu como fui uma mãe jovem, assim, e não foi tão planejado o timing da gestação, eu não tenho nenhum amigo que tem filho. E, assim, toda a minha rede, todos os meus amigos, ou não sabiam se comemorar, eu não sei, ficou todo mundo meio confuso, meio com dó, porque a vida de vocês acabou agora.
acabou, vocês não saem mais, vocês vão ter que gastar um monte de dinheiro com isso, vocês vão ter que gastar, assim, tem ou muito esse medo, ou também uma idealização de, imagina, você chama uma babá e você resolve, não sei o quê. Gente que também não tem noção de quão grande essa transformação, tem um pouco esse polo dos dois lados. Você acha que hoje em dia isso é mais dramático, ou simplesmente as pessoas têm, não sei. Eu acho que antigamente não se pensava, né? Ter filho fazia parte da vida. Às vezes você nem queria, também tinha, né? Você nem pensava, e na verdade, você só percebe se você queria ter tido mesmo esse filho depois que ele nasce. Você não sabe antes. Então, por que será, né, que a gente não dá para saber qual é o desejo de ter um filho? É sempre uma coisa meio pífia, sabe? Sim. E na verdade, por que mesmo que a gente quer ter filho, né? É cansativo, dá trabalho, tira a sua liberdade, custa caro. Por que mesmo que a gente quer ter filho? Eu sinto assim, você precisa ter para saber, mas eu sinto assim, que já vale a pena ter filho só pela transformação que eles causam na gente. É uma transformação, né? No seu olhar, como que você olha o mundo, o que você vai dar valor. Sim. Eu acho que é uma transformação boa. Claro, né? Tá te mexendo, tá te fazendo elaborar. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, eu sinto que tem todo esse medo de se ter filho. Guerras, não sei, essa constante preocupação com dinheiro, com tempo. Não sei, você acha que é mais difícil hoje em dia o puerpério? Essa coisa da mãe ter que estar ali com o bebê e ter que estar no celular também. É mais difícil. Tá hiperconectado, porque não é que você se resguarda e realmente você vai viver aquele momento. Você tá com tudo rolando ali, né? Você não tem mais, mesmo que você esteja de licença maternidade, isso é outro tópico que a gente pode até entrar daqui a pouco, mas é difícil você estar presente ali, né? Eu falei com muitas mães quando tiveram bebês e sempre tinha essa culpa, assim, de estar no celular ou de não estar conseguindo estar presente. Porque não é que você tá mais em casa que nem antigamente, você tá lá com o seu bebê e você tá vivendo aquilo. Hoje em dia você tá com o seu bebê, mas tá vendo no seu story seus amigos na festa e tal, pessoa sendo promovida, não sei. É difícil. Você tá em dois lugares ao mesmo tempo, assim, né? Era muito mais fácil antes, porque as mães não mudavam de vida quando tinham bebê. Né? Elas estavam em casa e continuavam em casa, e a tarefa delas era essa. Né? Também hoje não tinha tanta é mais difícil. É mais difícil, porque as mulheres querem ter uma vida fora de casa. É um trabalho dobrado, talvez seria isso. É um trabalho dobrado. Na pandemia, os puerpérios foram, apesar do isolamento, da falta de ajuda, todo mundo estava ali naquela situação, não tinha o que invejar, não tinha o que pensar que alguém está fazendo alguma coisa. Mas é óbvio que é mais difícil hoje, porque as mulheres não querem ser só mães, elas querem continuar a vida, a carreira, e é óbvio que fica mais difícil. Mesmo que hoje em dia, porque tem esse ponto também, hoje em dia acho que os pais são muito mais proativos, acho que longe, né, de chegar a uma divisão igualitária, ainda mais porque tudo bem, tem essa questão toda do bebê, toda essa biologia, mas eu sinto que essa nova leva de pais que tá vindo, sabe, que tá entendendo a importância de ter essa proatividade, a mulher ainda tem esse trabalho dobrado, né? Essa sobrecarga de cuidar do filho e ela ainda tem que fazer a gestão da casa e tudo isso ali, com o útero cicatrizando e pensando já, assim, 50% das mulheres hoje em dia, mais ou menos, são empregadas com CLT, né? Então, muitas mães têm que se preocupar ainda com o trabalho, além de cuidar da casa e além de estar vivendo toda essa bomba transformadora de estar recebendo um bebê. Então hoje em dia tem essa carga dobrada, né? Porque elas têm que se preocupar com o sustento. Aí não estamos nem entrando nos pormenores de mãe solo, enfim, mas tem essa... Nossa, nem fala.
Na verdade, esse comecinho, quando o bebê nasce, não dá para ter a expectativa, mesmo que o parceiro ou a parceira seja muito proativa, não vai ser 50%. Especialmente se ela quiser amamentar. Entende? Ela vai estar numa outra condição, ela foi atravessada pela gravidez, pelo parto, o início da amamentação. Então, é óbvio que ela vai estar muito mais envolvida e com mais trabalho do que o parceiro ou parceira que estejam bem envolvidos. Na verdade, precisa de ajuda de outras pessoas, entende? Porque a história da comunidade que ajuda a criar é muito verdade, né? Na verdade, é muito necessário. Na verdade, assim, se a gente pensar em políticas públicas, né, falta muito, né? Falta muito, falta ter uma licença maternidade mais longa, não de 4 meses, como é. É muito rápida. E é uma das menores do mundo, do Brasil, né? Não, tem países que é menos ainda. Estados Unidos ainda é menos. Mas pensando numa média de país que tem um ano, 6 meses, aqui até tem 6 meses se a empresa tem aquele programa Empresa Cidadã, mas... Então, mas as classes menos favorecidas têm pouquíssima licença maternidade e deveria ter políticas públicas para poder a mulher ter mais tempo de licença maternidade, o pai não ter só 5 dias de licença maternidade é um absurdo. Ele teria que ter... É o tempo dele voltar para casa. Sair do hospital e ajudar ela a entrar em casa. É isso. Só. E ainda não ter creche suficiente para toda a população. Então... Não, e é louco isso, porque com 4 meses a criança ainda depende do leite materno, né? Ou de fórmula, mas... Então, e essas mulheres têm que voltar a trabalhar. Tem um corte aí, né? E as políticas... Teria que haver mais políticas públicas efetivas para dar conta das classes menos favorecidas. Creche, você acha que seria não sei, um acompanhamento também. Eu queria também tocar essa questão do puerpério a nível mental, assim. Porque além de tudo isso, tem toda essa oscilação hormonal, essa... choradeira. Essa choradeira. Faz parte. Todo esse faz parte. Processamento também que desencadeia tanta depressão pós-parto, enfim, tantas sutilezas, assim. Como que a gente pode olhar para esse puerpério? No meu caso, por exemplo, eu estudei muito parto. Fiquei fissionada em construir o meu parto e tal. Mas o puerpério eu só ouvi dizer. E quando chegou, veio uma bomba, assim. Eu não me preparei de forma alguma para isso. Por mais que cuidar disso de alguma outra... Eu acho que por mais que você esteja preparada, você vai atravessar essa mudança. É uma mudança muito grande. É um evento muito impactante no psiquismo. Agora, o que melhora é ajuda. Entende? Quem é que vai... essa mãe que está com o bebezinho recém-nascido, alguém tem que fazer a comida para ela, alguém tem que limpar a casa, alguém tem que lavar a roupa. Ela vai poder tomar banho, comer e dormir se o bebê deixar. Então, precisa de ajuda. Mas eu sinto que, nesse sentido, até um dos motivos, assim, que me deu... Que fomentaram a iniciativa desse podcast é que as pessoas entendessem o quão desafiador é isso. Porque, por exemplo, eu tive muitos amigos e amigas que não tinham noção, assim, da dificuldade. Então, poxa, você não aparece mais. Eu não sei, não tinham noção nessa necessidade de verdade que as mães e pais precisam. É só passando. Só passando, É só passando pela necessidade. Mas eu fiquei pensando, gente, quando eles veem alguma mulher grávida no trabalho, por exemplo, eles não têm noção do tanto... Sabe, como é que a gente vai conseguir pensar em políticas públicas se um tanto de gente que não passa por essa experiência, não tem noção dessas dificuldades, não consegue ter essa empatia, não consegue ter essa visualização da dimensão... É difícil. Do desafio, sabe? É difícil. Tem que ter alguém
que entenda toda essa complexidade para propor políticas públicas. Eu acho assim, uma coisa que ajudaria muito nas sociedades menos favorecidas ter muitos espaços de convivência. Sabe, assim, espaços de convivência que tivesse arte, esporte, aulas sobre tudo, sobre trabalhos manuais. Esse espaço seria Sesc da vida. um Sesc, mas muitos nas periferias, onde as pessoas tivessem um espaço de convivência, que aí as coisas seriam muito mais fáceis. Muito mais fáceis, entende? Porque as pessoas convivem ali. E aí elas poderiam se ajudar quando uma mãe tem um bebê, que essa comunidade poderia ajudar. Sim. Não, e traria de volta aquilo que a gente falou do aprendizado de forma natural, né? Você conviver com mais bebês, conviver com mães que estão lá e que vão te ensinar como fazer. Entende? Sim. Eu vejo como uma saída isso. O contato físico, né? De verdade, encontros presenciais. Você pudesse até ir com o seu bebê nesse espaço e outras mães e se encontrarem e se ajudarem. Sim. Na verdade... esse é um ponto, porque até é difícil você encontrar lugares que sejam baby-friendly, eu falo. É verdade. Que seja bem-vindo, bebês, que não tenha toda essa noia, ou que, enfim... tem um mínimo ali de uma adaptação para você conseguir frequentar com criança, com bebê, enfim, que tem esse apoio, assim. E tem mais algum ponto que você acha que é interessante a gente trazer aqui sobre esses desafios de cuidar hoje em dia, sobre amamentação ou sobre... Eu acho que a pessoa tem que se interessar antes um pouco para entender como que ela vai começar esse início da amamentação, porque senão vai ficar uma coisa muito dolorosa. É que antigamente as meninas aprendiam vendo, né? Vendo a mãe dar de mamar para o irmão. Hoje eu acho que precisa saber, precisa conversar com outras mães que já passaram por isso, se preparar. Porque eu acho que ninguém pensa que vai ser uma coisa tão difícil, mas vai. Atravessar o puerpério, essas primeiras 2, 3 semanas, são bem difíceis. Bem difíceis. Entende? Quem está junto, é importante preparar o parceiro, ou a parceira, ou quem vai ajudar na casa, preparar que, na verdade... As palavras têm que ser sempre de boas-vindas, sabe? Para a mãe. E não falar, ai, seu bebê tá com fome. Você não tá, esse leite aí não tá... As pessoas adoram dar palpite. Acho que você tem que estar junto. Sim. E especialmente cuidar daquela pessoa para que ela tenha a comida pronta, a roupa lavada, alguém que fale, deixa eu ficar com o seu bebê aqui, vai dar uma dormidinha, sabe? É assim... É preparar as pessoas que estão no entorno. Sim, isso realmente ajuda. Eu fiz uma prática lá em casa que quem queria visitar, porque tinha no começo, né? Eu achei uma loucura. Essa agenda é lotadíssima, todo mundo quer vir ver. Não cabe visita. Eu falei, tá bom, pode vir, mas ou tem que lavar louça, ou tem que trazer uma marmita, alguma coisa. Você tem que ter uma visita funcional. É isso. Tem que ser funcional o tempo que você vai estar aqui. As visitas bem-vindas são as que lavam... Que ajudam. Que ajudam. Que trazem comida, passam no supermercado, na farmácia. Essas são as visitas bem-vindas. Sim. Eu acho que você precisa pensar um pouco nisso. Saber pedir também, né? Mas Saber tem toda pedir. essa educação. Que Às vezes tem casal que fala, não, esse primeiro mês a gente quer ficar só nós dois. Nossa. Um bebê, um casal é pouco para cuidar de um bebê assim que ele nasce. É pouco. Porque a falta de sono, ela é destruidora. Esse é o problema. Isso também é outro detalhe, né? A falta de sono é destruidora para o casal. Então, precisa ter alguém
que fale, vão dormir que eu fico aqui com o bebê um pouquinho, É. ou eu faço a comida. É muito duro. Aliás, o sono, a gente pode falar um pouquinho, que eu Podemos. acho que eu tenho observado que nesses últimos anos, a maior queixa das mães é o sono do bebê. Os cursos mais caros são para o sono. Hã? Os cursos mais caros hoje em dia, eu Monte recebo de todos os dias uns 20 cursos. sobre sono. Então, não era assim. É o mais Eu posso requisitado. dizer que até uns 8 anos atrás, essa não era a maior queixa. Não era. E eu tenho duas hipóteses para explicar por que tá tão difícil Oh, meu Deus. o sono dos bebês hoje. Então, é hipótese, né? Eu penso assim, antigamente, vocês todas dormiam de bruços. Essa era o comando do pediatra. Nunca ponha seu bebê de barriga para cima. O bebê, ele tem que dormir de bruços, que é o jeito seguro de dormir. Hoje, todos os pediatras vão falar, porque a Sociedade Mundial de Pediatria diz que você não pode pôr o bebê de bruços, nem de lado. Você só pode pôr o bebê de barriga para cima. Eu Eu acho te falei que no hospital eu tive que assinar um termo que não podia enrolar ele, não podia mudar de bruxo. Eu falei, gente, um termo de responsabilidade. Então, porque os pediatras todos vão falar, porque ele tem que seguir a norma da Sociedade Mundial de Pediatria, porque existe um trabalho que mostrou que quando você passou a dizer que os bebês não podiam dormir de bruços, diminuiu o número de morte no berço, Morte súbita. que é uma morte súbita, que é uma coisa bem rara de acontecer. Mas e por que vai mudando? Porque de tempos em tempos vai mudando Por conta essas diretrizes, por conta né? de Para fazer reparações. de artigos científicos. Então, e o que eu penso? Um bebê, ele na barriga, ele não se alimenta, né? O alimento vem todo pelo cordão umbilical. Então, ele estranha muito a digestão, assim, o que acontece na barriguinha dele. Então, quando ele está de barriga para cima, ele lida pior. Quando ele está de bruços, geralmente eles encolhem as perninhas e é muito mais fácil ele lidar com os desconfortos da barriguinha dele estando de bruços. E tem ainda o reflexo de Moro, né? Que é o bebê. Os espasmos. O bebê tem uns espasmos e ele acorda com aquelas. Ele mesmo se machuca com as mãozinhas. É, com as com aquela sensação de soltura. E ele né? acorda. Quando ele está de bruços, ele está mais. Isso acontece, quase não acontece. Então, mas quem vai pôr um bebê de bruços quando o pediatra fala que não pode? E o que acontece? O que as mães falam? Meu bebê só dorme no colo. Por quê? Porque no colo ele está de bruços. Ele tem esse suporte. Ele tem esse suporte. Entende? Então, as mães passam, às vezes, dias sem dormir direito, porque o bebê só dorme no colo, porque não pode pôr o bebê de bruços. Esse eu acho que é um ponto. O outro ponto é o celular. Por quê? Você acha que distrai? Porque o bebê, ele precisa de alguém babando nele o tempo todo. O bebê precisa de um investimento constante para ele poder dormir. Ele vai se entregar ao sono se ele sentir que alguém tá ali investindo nele. Se você tá com o celular na mão, teu investimento tá todo no celular. Isso também, eu acho, é uma hipótese minha, que eu tenho observado. Testem e nos contem. Mas e me diz uma coisa, agora a gente fazer uma grande recapitulação, inclusive em relação a essa questão do celular. Você acha que todos esses desafios que a gente vê muito latentes, assim, tudo que a gente falou, você acha que isso tem um efeito para essa nova geração, que já nasce sabendo o que é um celular, que já nasce nesse contexto? Nossa, mãe, isso é uma coisa infinita, né, para discutir. Agora, pensando no bebê, né, os bebês são muito mais sensíveis à radiação
do que a gente. Então, um celular não pode estar próximo do bebê. Inclusive, nem é legal dormir com o celular na cabeceira. A gente já passa o dia com o celular na mão. À noite, a gente podia estar livre dessa radiação. Sim. Entende? Não dormir com o celular no quarto, perto do bebê. E não ficar próximo do bebê com o celular. Por isso que eu acho que esses trocentos aplicativos que existem para tudo, para sono, para amamentação, tudo que você pode imaginar tem um aplicativo. Se você fica ligado nos aplicativos, você está mais desconectada do bebê. Você perde aquele poder de observação. Você perde o poder de observação. Você vai seguir o que o aplicativo está falando. Entende? Tem um aplicativo das mudanças que vão acontecendo no bebê, né? Os picos de crescimento, os picos de tudo. Os picos de saltos de desenvolvimento. Às vezes a mãe olha lá, nossa, ele vai ter um salto a semana que vem. Ela já está tensa. Vou ter que adiar a viagem. Porque nos saltos e nos picos eles dormem pior. Então a mãe já fica ligada naquilo, já fica estressada. Eu acho assim, serve para você. Teu bebê não está dormindo, está o tempo todo acordado. Aí é legal você ir lá no aplicativo e ver. Nessa idade ele está tendo um pico, um salto. Agora, você ficar esperando... Tem que saber usar, então. Tem que saber usar. Os prós e contras estão no modo de usar. Tem que saber usar. Mas o mais importante é não te tirar de você olhar o seu bebê, de você sentir o seu bebê. Por isso que é super importante... Vou falar uma coisa bem contraditória agora. Eu acho que o teu bebê nascer nas classes mais favorecidas, né? E você contratar uma enfermeira que vai ficar 3 meses ali cuidando do bebê. Eu acho que uma enfermeira que cuide dia e noite do seu bebê vai te atrapalhar você conhecer o seu bebê. Porque ela sabe, ela que vai falar o que é para fazer. E quando você... Acho que tem essa dupla, esses dois polos, que é ou você tá exausta, sobrecarregada e muito cansada para conseguir estar ali e cuidar e observar e ter essa paciência, ou o lado oposto é você delegar o cuidado, né? E aí você também não se conecta. Vai ter que achar um meio do caminho. Tem que ter um meio do caminho. O meio do caminho, porque se você não se conecta com seu filho, porque a profissional que sabe vai te dizer o que é para fazer... E, de novo, você não tá... Entende? É olhando... Tá é olhando. A proatividade de se relacionar. É olhando para o bebê. Eu vejo as mães falar, mas quando ele baba, mas esse olhar, esse choro, isso é conhecer o seu bebê. Então, eu acho que assim, o pulo do gato é você ter ajuda, mas ter ajuda é fundamental, mas... Pedir ajuda, ter ajuda, paga ou não paga, mas você tá ali olhando para o seu bebê para você aprender sobre ele. Porque isso, inclusive, te dá mais autoestima, né? Assim, de não ficar tão suscetível ao tanto de comentários que vão acontecer, inevitavelmente, mas que eu lembro que quando ficavam comentando, quando se fala que tá com fome, você fica... Nossa, você quer... E no começo eu ficava insegura também, porque eu falei, gente, será que ele tá? E eu tô aqui restringindo, não tô ligada. Enfim, te deixa muito... Insegura. Você precisa... E é cuidando que você vai tendo segurança. É cuidando que você vai entender o choro, entender aquilo tudo. É um grande desafio, né? De estar presente. E ter ajuda. De toda uma humanidade, e ter ajuda. Presente, inclusive, antes de ter esse modelo que a gente aprendia com as nossas mães, tinha toda uma comunidade que aprendia... Junto. Não, e todo mundo era responsável Mas pelas tinha também crianças. muito esse lugar de aprender que é a mãe que cuida, né? Também eles aprendiam nesse lugar de que a mãe que fazia tudo, porque a mãe não trabalhava, enfim. Então, tinha todo esse papel também dos homens aprenderem que é a mãe que faz. Então, tem todo um...
ficou nas costas da gente o instinto materno. Exato, tá tudo na E ponta. foi bom para a sociedade toda, né? Para o Delegar. pai, para a sociedade, delegar para a mãe. Mas, na verdade, é injusto, né? Não, é injusto e controverso, porque aquela mãe que tá sobrecarregada tá cuidando, o menino, a menina, enfim, que tá cuidando dos novos filhos que vão crescer, enfim. Não, então, uma ele mãe tá sobrecarregada, cuidar, enfim, tem toda uma geração que não sei, que sofre com os efeitos de terem pais ou mães sobrecarregados cuidando. Então, essa coletividade realmente precisaria ser um bastante trabalho mais importante. coletivo. Por isso estou pensando nesses espaços, especialmente na camada menos favorecida, ter esses espaços onde a comunidade se encontra. Isso eu achei bastante legal. Esses Eu acho encontros isso presenciais, né? Esse encontros convívio presenciais, encontros presenciais. Entende? Hoje as pessoas usam, né? Isso existe nas igrejas evangélicas, né? Onde a comunidade tem ajuda, né? Tem um lugar de pertencimento. Mas eu acho que isso teria que se espalhar não só ligado à religião, mas ligado para ter arte, cultura. comunidades são coisas em comum, né? É. O que une é um interesse comum. Não ficar restrito às igrejas, né? Os espaços religiosos. As comunidades virtuais. Isso eu acho importante. Sim. Agora, uma coisa que eu acho importante eu uso muito o pensamento de um psicanalista inglês, Winnicott, que morreu em 71, e ele foi a vida toda pediatra e psicanalista. Uhum. E ele, observando os bebês que vinham para a consulta e observando os pacientes dele bastante comprometidos, ele foi concluindo que aqueles pacientes muito comprometidos, eles ficaram assim por falhas no começo da vida, no cuidado. Comprometidos psicologicamente por falhas no começo da vida dessas pessoas. Então, ele fez toda uma teoria que chama a teoria do amadurecimento emocional, onde ele vai mostrando a importância fundamental dos bebês serem atendidos nas suas necessidades na hora da necessidade. Eles têm que ser atendidos. Então, não existe a história de eu vou dar de mamar de 3 em 3 horas. Não, você vai dar de mamar quando o bebê estiver com fome. Eu acho que essa privação, essa limitação é muito comprometedora do desenvolvimento emocional. Entende? O bebê, ou assim, eu vou deixar ele chorando no berço porque ele está alimentado, porque ele está com a fralda limpa, e ele vai chorar até ele dormir. Isso é muito, muito comprometedor para quem vai ser aquela pessoinha. Uhum. Então, jamais a gente deve deixar um bebê chorando. Mesmo... E aí o bebê está chorando, você pega, ele para de chorar. Aí alguém fala, tá vendo? Ele estava fazendo manha. Gente, manha é uma aquisição muito sofisticada. O bebezinho lá, ele não sabe nem, até os 6 meses, ele não sabe nem que ele existe, nem que aquele corpo é dele, nem que a mãe existe, que o pai existe, que o mundo existe. Tudo ele sente como parte dele. Então ele para de chorar porque ele sente o seu cheiro, ele sente a sua voz. De volta para a Matrix. E ele se organiza nos seus braços. Então, um bebê precisa sempre ser atendido na necessidade dele, na hora que ele está com necessidade. E para ele ser atendido, ele precisa de todo esse amparo. Ele precisa de uma mãe, de um pai, de pais, mães, enfim. De uma comunidade ali que esteja... O bebê se organiza, é assim que ele vai se constituindo. Mas porque essa falta desencadeia diversos, enfim, aí Quando o bebê se sente lá chorando, sozinho, ele não tem nenhum recurso, entende? Quando ele está com fome, ele é a fome. Ele não consegue pensar que antes ele não tinha fome e que depois que ele mamar, ele vai passar a fome. Ele é a fome. Então, é desesperador, ele se desorganiza.
entende? E tudo que você vive, desde que você está na barriga, até uns 3 anos, a gente não lembra, mas isso fica armazenado na amígdala do cérebro da gente como memórias, são chamadas memórias implícitas. A gente não lembra, mas elas são muito determinantes de quem a gente é, de como a gente ama, de como a gente trabalha, de como a gente fica com raiva. Está tudo lá. Então, não é porque o bebê não está entendendo nada que aquilo não vai ser comprometedor. Que não é constituinte dele, né? Tudo é constituinte dele. Então, o bebê, se ele está com fome e a mãe não dá e deixa ele chorando porque ainda não está na hora, ele entra em estados absolutamente angustiantes. Ele tem angústias impensáveis, porque ele ainda não tem o pensamento. Ai, que aflição. Mas mães e pais também, porque acho que tem muito essa coisa dos pais terem essa insensibilidade maior ao choro, talvez. Pode ser. Porque me vê um lugar, assim, de muito legal, mas também esse lugar de culpa, talvez. Assim, é muito bom saber disso, mas é também um lugar que não é pra gerar mais culpa, do tipo, ai, aquele dia que eu atrasei, eu não sei. Não, uma vez que você fale, não vai ser comprometedor. O problema é o insulto diário. Entende? Eu vou deixar ele chorar até ele aprender a dormir. Ou eu vou dar de mamar de 3 em 3 horas. Entende? Uma falha sua, os bebês dão conta. Agora, o insulto diário vai ser comprometedor. Então, eu acho importante que os bebês sejam atendidos na necessidade deles. Você acha que hoje em dia ainda é muito forte essa cultura de deixar no berço chorando? Ainda tem gente chegando e falando isso. Entende? Eu acho importante saber que isso é muito ruim. Outro dia mesmo, eu confesso que eu acabei comprando um dos cursos de sono. E aí era uma mulher que, enfim, ela tinha 3 filhos, formada, estudada em neuropsicologia, não sei o quê. E os primeiros passos do curso era você ensinando o bebê a dormir de uma forma super acolhedora e gentil, que eles falam, transição gentil e não sei o quê. Mas aí chegava num certo dado um certo ponto do curso que ela falava, olha, se não funcionou até aqui, vamos ter que partir para práticas de choro. E aí ela, de fato, eu falei, gente, será que essa mulher vai propor isso? E ela propôs realmente táticas de choro, porque ela argumentava, enfim, que é melhor chorar por 1 mês e depois todo mundo conseguir voltar a dormir do que, sei lá, do que ficar acordando a noite inteira. Mas eu fiquei passada, assim, que realmente ela deu umas 3 táticas de você aceitar e deixar o bebê chorando. Se você senta, assim, você tá do lado, mas ele chorando ali. Eu fiquei angustiada e pedi a devolução. E meu bebê não dorme até hoje, mas assim, eu vou tentando, assim, é aflitivo realmente esses métodos mais brutais, eu acho que precisa começar lá pelos 3 meses a fazer de um jeito mais sutil. Não esperar, entende? Os 6 meses para começar. Eu acho que talvez tenha que começar um pouco antes. Ajudar o bebê, ensinar o bebê a dormir sem ser no colo, sem ser mamando. Agora, eu estou falando aqui que o bebezinho precisa ser atendido na necessidade dele, que é importante que ele não tenha falta. Nós estamos falando de bebês. Agora, quando a gente está lidando com crianças que já têm um entendimento e que já tem ela entende o que você está falando, já tem uma fala, essas crianças precisam de limites. E eu vejo que na nossa sociedade está ficando muito... Eu vejo os pais querendo os filhos felizes o tempo todo e que eles não podem dizer não e dar tudo que a criança quer. O que você está criando? Você está criando pessoas que não vão
conseguir lidar com a vida. Porque você precisa atravessar o sentimento difícil. De limite, De né? limite. Você precisa sentir tristeza, raiva, E é importante ciúme. reconhecer isso também, E é né? importante Mas nomear, inclusive. O adulto nomear para a distinguir. criança, mas ela tem que atravessar os sentimentos difíceis, porque assim ela vai ter maturidade para dar conta da vida. Sim. Uma bela imagem só para isso, para a gente encerrar, que eu estava lendo outro dia sobre as raízes das árvores e como eles fizeram um estudo que eles estavam estudando como criar árvores em outros planetas e fizeram então uma estufa e plantaram várias árvores e as árvores cresceram super bem. Só que em determinado ponto as árvores começaram a cair, porque como as árvores estavam em estufa, não tinha vento, não tinha chuva. Então, as árvores, como não tinham esses estímulos de desafio, né, de uma tempestade, de uma ventania, elas não criavam raízes. Então, elas estavam, assim, foi um estudo que mostrou como as plantas, né, se elas não têm esse desafio, né, de lidar com as intempéries do clima, elas não se sustentam, literalmente. Então é um pouco essa imagem, né? Eu Nossa, imagino. muito legal essa imagem, pensando Você no não que uma cria criança precisa. essa raiz, você não consegue crescer com essa firmeza, enfim, com essa flexibilidade. Então, achei muito legal. Muito obrigada, Dulce, pelo Obrigada a papo. você. Espero que tenha rendido boas reflexões para quem nos ouve. E agradeço a sua presença, compartilhar tantas reflexões e informações valiosas. Também agradeço. Agradeço estar aqui podendo falar um pouco disso. Obrigada. Carta Materna é uma produção de Carta Capital. Roteiro e apresentação por Clara Whittaker, edição de áudio Carlos Melo e Lola Magalhães e coordenação editorial Thaís Reis Oliveira.